Salve galera, eu sou Douglas Moshi, produtor audiovisual aqui da cidade de Porto Velho, Rondônia, e eu estou aqui para ministrar um workshop básico sobre a importância do audiovisual, da estética audiovisual na música. E como eu sei que muitos de vocês não me conhecem, não sabem o que eu faço, como eu disse, eu sou Douglas Moshi, tenho 31 anos, sou aqui de Porto Velho, Rondônia, e eu sou produtor audiovisual desde 2012, junto com a Moshi Prod. Ao longo desses anos, desde 2012 para cá, a gente fez parte da cobertura oficial do Lollapalooza junto com a banda Versalhes aqui de Porto Velho também. Fez a cobertura oficial do Casarão durante 2 anos e no terceiro ano, ali no último ano que rolou a edição presencial, a edição de 15 anos, nós tivemos a honra de assinar a produção junto com a Acústico Lo-Fi, que também é uma criação nossa, mas também trabalhei no Festival Filipro Rock, no Terra Oca Festival, no Festival Mundo Novo, no Festival Faal, em Rio Branco, no Acre. E também trabalho com algumas bandas em algumas turnês, tanto aqui localmente em Rondônia, mas também já fizemos Manaus, Humaitá, São Paulo, todo o interior de São Paulo, capital, Foz do Iguaçu, Curitiba, rodamos aí uma grande parte do Brasil. E também já fiz a cobertura oficial de shows como Banda Fresno, Fafron Alaska, Super Combo, que inclusive está entre as minhas produções. Como produção cultural, na Mosh Prod a gente assina a Acústico Lo-Fi, não sei se alguns de vocês conhecem, mas espero que sim. Também, como eu disse, a gente produziu o Casarão, Festival Casarão de 15 anos, mas também shows como Scalene, Versalhes, Super Combo, o Terno, Macaco Bong, Branco Tinto, Los Porongas várias vezes, Daniel Groove e por aí vai, além de várias bandas aqui do cenário regional. Bem, como eu disse, eu quero ser breve. Se você quiser conhecer mais um pouco de mim, da minha carreira, da carreira dos meus sócios, dos meus amigos, eu convido você para acessar o meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso e que eu mais publico coisas, tanto relacionadas ao trabalho como vida pessoal. Aqui a gente mistura muito essas coisas. Eu acho que eu vou até falar durante esses módulos. Eu separei esse curso em 4 módulos e eu vou falar aos poucos também um pouco dessa questão da interação, do uso das redes sociais e as diferenças de cada uma. Como eu disse, o tema central do workshop é a importância da estética audiovisual na música e eu separei, elenquei em 4 partes, em 4 camadas, onde eu vou discorrer de uma forma breve, já que a gente tem pouco tempo, querendo ou não, apesar de ser um vídeo longo, tem pouco tempo para poder esmiuçar cada coisinha, então eu separei em 4 pontos principais e a partir desses 4 pontos eu vou passo a passo, dando uma pincelada geral sobre cada tema. Como eu disse, eu sou produtor audiovisual, mas também sempre estive à frente de turnê, de produção musical, produção executiva, de shows, de festivais. Então, ao longo desses anos, eu acabei reunindo algumas coisas que eu aprendi no dia a dia, algumas coisas que eu li, algumas coisas que muita gente me falou, muita gente importante, muita gente que tem história, também muita gente aqui da cidade de Porto Velho, porque Porto Velho tem uma história vasta e imensa, cultural, e que a gente precisa reforçar sempre, sem demagogia, sem barrismo, mas sabendo que aqui a gente tem muita coisa importante. O meu objetivo principal nesse workshop é poder oferecer para você que está assistindo, não só de Porto Velho, porque eu sei que isso vai ficar online, isso vai ficar virtualmente nessa realidade de pandemia, mas é poder oferecer para você um pouco desse bate-papo. Nesse primeiro ponto, um bate-papo que a gente não consegue ter esse retorno imediato, mas que eu espero abrir para poder a gente conversar bastante além desse vídeo. Por isso que eu peço, sigam lá no meu Instagram, @DougMoshi, que a gente pode trocar essa ideia, pode tirar dúvidas. Quero sugestões também, porque eu quero expandir isso não só nesse projeto, mas poder falar de várias formas, em vários lugares, sobre um pouco do que eu aprendi nesses anos de profissão. E agora a gente vai para a matéria em si, né? Para o assunto em si. Você pode chamar de módulo, pode chamar de capítulo, de etapas, mas eu chamo de camadas e essa primeira camada, ela fala especificamente dos canais de divulgação que tem disponíveis nesse modo virtual, principalmente nesse cenário de pandemia, mas isso é uma coisa que vem em construção há vários anos, há décadas, e agora a gente chega aqui a ter isso aberto o mundo todo ao nosso alcance. Eu elenquei algumas redes sociais. Eu acho importante a gente entender 2 conceitos.
Primeiro, o que é marketing e segundo, o que são redes sociais e como entender as redes sociais. O conceito teórico de marketing eu não quero passar aqui porque é muito fácil a gente pesquisar rapidinho, mas eu acredito que marketing para música, a grosso modo, é fazer com que alguém, aleatoriamente, que veja a sua banda, que veja seu logotipo, que veja um clipe passando no post patrocinado, o que vai fazer essa pessoa a clicar e assistir a sua música, ouvir sua música, assistir seu videoclipe, mas também fazer com que ela compartilhe e o mais importante, que ela escute até o final. Quando a gente fala de marketing, logo pensa em como a gente vai atingir um grande grupo de pessoas. E a gente lembra um pouco do jabá da rádio. E como ele funciona? Atingir um número máximo de pessoas para extrair alguns interessados, que são essas pessoas que vão ouvir sua música até o final, que vão indicar para os amigos, que vão salvar nas playlists e que vão te acompanhar a partir disso. E como eu disse, o primeiro passo é conhecer muito bem as redes sociais. É a primeira coisa que vem à mente, é o que está na nossa mão, no nosso celular, no nosso computador. Quando você recebe essa informação de alguma banda, seja através do marketing virtual, mas também do boca a boca, a primeira coisa que você faz é procurar um Facebook, um Instagram, para saber mais dessa banda, para ouvir no Spotify. E aí é importante entender como cada público de cada rede social, ela age, ela interage, o que ela geralmente pensa, faixa etária. Uma rede social tem pessoas mais velhas, uma outra rede social tem pessoas mais novas, pessoas com umas ideias mais libertárias, pessoas com umas ideias mais conservadoras. Sabendo disso, entendendo o público de cada nicho, de cada rede social, de cada plataforma, você vai poder pensar melhor uma forma de afunilar suas informações e atingir da melhor maneira esse público. E a partir disso, quando você começa a conhecer seu público e a forma que essa rede social funciona, essa plataforma, você tem que buscar saber todas as ferramentas que ela te deixa livre ali, te deixa à mão. Então eu vou elencar aqui de cada uma. Claro, como eu disse, é um vídeo relativamente curto e não tem como esmiuçar cada coisa, além de que as redes sociais, a tecnologia, ela evolui muito rápido. Então, às vezes você está vendo esse vídeo e já foi lançado uma outra plataforma ou uma outra ferramenta, alguma outra ferramenta foi retirada. Então, esse vídeo é só para elucidar, para fazer você depois ir atrás e desenvolver melhor sobre esse tema, agora com uma lanterninha, podendo escolher melhor o caminho. Mas uma coisa é fato, não importa a rede social, fato é necessário, demandada uma frequência. Algumas redes sociais precisam de uma frequência muito maior, algumas outras precisam de uma frequência menor, mas um pouco mais trabalhada, um pouco mais produzida, mas fato é que você precisa dessa frequência. De cara, não adianta você postar uma foto de perfil, uma música e pronto, acabou. Aí daqui 2 anos, 1 ano, quando você gravar um próximo disco, um próximo single, você postar e achar que você vai conseguir impactar. Tem uma coisa que existe em todas as redes sociais, sem exceção, que é o chamado algoritmo. Acho que você já ouviu falar sobre isso, não vamos entrar em detalhes técnicos aqui nesse workshop, mas basicamente a maquininha, a tecnologia que vai pegar suas informações e vai jogar para mais pessoas. Então, se você não posta nada, automaticamente o algoritmo vai pensar assim, cara, ele não está ativo, não vou entregar mais nada para ninguém. E quando você tem uma assiduidade maior, esse próprio algoritmo vai pensar, cara, ele está bombando, está tendo interação, então eu vou jogar mais informação, porque assim é que as redes sociais sobrevivem, através dessa interação que fazem com que elas vendam um espaço para marcas, para publicidade, para ações, para acionistas e assim o jogo gira, assim a roda gira e assim se segue. Então, a primeira delas que eu vou falar é o Facebook. Eu acho que é um grande conhecido de grande parte de vocês, acredito que de todos vocês, de todas as pessoas do planeta Terra que têm acesso à internet, conhecem o Facebook. Apesar de ser uma rede social que tem uma discussão se ela está morrendo, é uma rede social muito importante que você não pode deixar de lado. E o que ela oferece? Ela oferece as páginas, no caso de bandas e artistas. Claro que é interessante você ter uma página sua, porque assim você não precisa aceitar ninguém e as pessoas começam a curtir e já automaticamente seguir teu conteúdo. Já pense na criação da sua página, na manutenção da sua página, porque assim você vai ter ferramentas de publicidade, de marketing, ferramentas
onde você pode colocar uma grana lá para poder divulgar melhor o seu material. Você pode ter um atendimento mais personalizado. Você tem diversas ferramentas que você pode usar a seu favor. E aí, essas questões de ferramentas, de tecnologia, como eu disse, é você esmiuçando, é você procurando informação, lendo, é você entrar na configuração e ver cada coisinha. Caramba, tem catálogo, tem como colocar a música aqui, tem como colocar sistema de assinatura, tem como fazer uma live, tem como fazer um show pago, um evento pago, mesmo que seja online. Então tudo isso aí demanda que você pare um tempo, procure, estude, para entender melhor essas redes sociais. É um processo que você vai levar tempo para aprender, para poder dominar essa questão, mas se você tem interesse de ter esse poder da sua carreira, assim, né? Esse controle um pouco maior, ou mesmo que você não tenha como contratar uma agência para te assessorar, e eu vou falar disso mais para frente, você pode conhecer cada rede social. No caso do Facebook, eu acho que o básico é saber disso. Crie uma página, crie uma fanpage, não faça um perfil pessoal para sua banda, e mesmo que você seja um artista solo, prefira criar uma página. E aí, basicamente, questões de postagem, o Facebook trabalha com fotos, vídeos. Você pode publicar algum link do YouTube, por exemplo, algum link externo de matéria, alguma coisa externa ao Facebook, mas naturalmente ele dá preferência a publicações que levem ao próprio Facebook. Então você publicar o link de algum evento do próprio Facebook, de alguma live do próprio Facebook, ou mesmo de algum link de algum vídeo que esteja dentro do Facebook, ele vai dar uma certa preferência para isso. Claro que, como eu disse, você é livre, você pode compartilhar coisas que estão no YouTube, coisas que estão no Twitter, coisas que estão no Instagram, e aí vai de você analisar e ver o que é melhor. Uma coisa que eu vi, principalmente nessa pandemia, e foi uma coisa que eu participei, que foi um grupo fechado da banda Scalene, onde a gente pôde trocar ideias, pôde falar de composições, onde a própria banda estava sempre fazendo lives, todo dia tinha live com algum integrante, e assim, na questão do grupo fechado, assim, do grupo de convidados, ele traz esse ar de proximidade muito grande. Porque você não é mais uma pessoa, o fã, né, não é mais uma pessoa que só curtiu uma banda e está seguindo os assuntos. É uma pessoa que praticamente está fazendo parte ali do dia a dia. Claro que para uma banda que tem poucos fãs, que ainda está com uma base de fãs ainda se criando, com um número um pouco menor, isso aí tem que ser estudado para ver se vai funcionar, para saber o real engajamento dos seus fãs. Mas eu sei que tem muitos artistas aqui que tem uma base de fãs interessante, que tem um engajamento já interessante. Então, era uma coisa que eu nunca tinha me tocado e que nessa pandemia eu acabei vendo toda essa nova gama, né? Essa nova forma de trabalhar, que é com grupos, já pensando nessa questão da proximidade, nessa questão de trocar ideias. Como eu disse, eu participei do grupo da Scalene, o Respirando na Quarentena, e foi uma forma da gente ajudar a banda, porque eu acho que era R$ 9,90, alguma coisa assim, por mês, e ao mesmo tempo se sentir parte, né, de certa forma. Como eu já conhecia os meninos, o Tomás e o Gustavo, da época das produções, ele até me convidou para uma live falando sobre produção independente. Eu falei muito da realidade de Porto Velho, a gente falou sobre planilhas, sobre organizações, nesse caso organizações de produção, né, de shows, de festivais, que também é um assunto muito interessante que eu acho que pode agregar muito para todos vocês. Basicamente, do Facebook é isso. Como eu disse, você vai precisar esmiuçar ali a sua rede social preferida, ou todas as redes sociais de preferência, e conhecer melhor como funciona cada coisa. A próxima rede social que também é muito utilizada e assim, até então é a minha preferida, né? Até porque eu sou fotógrafo, videomaker, então eu sou muito estético, né? Eu sou muito visual, gosto de ver, gosto de bastidores, gosto de fotos legais, gosto de vídeos legais, então uma das redes sociais é o Instagram. Também acredito que todo mundo conheça, mesmo quem não tem. Eu conheço muita gente que não tem Instagram, mas que conhece, que acompanha, que sabe o que está acontecendo, né? E basicamente o Instagram ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é o feed. O feed é aquele cartão de visitas, é onde vão estar as tuas fotos e teus vídeos para quem entrar no @suabanda,
já vai estar lá, né? As fotos, as últimas fotos, os últimos vídeos. E ele também é dividido nos stories, que são esses vídeos curtos, né? Vídeos que duram 24 horas. Apesar de você poder usar o destaque a seu favor, você pode postar um history e deixar ele mais de 24 horas ali naquele destaque que vai estar no seu perfil, né? Na sua página principal. Basicamente o Stories é para isso, é para falar do seu dia a dia, postar bastidores, postar composições e até mesmo a vida pessoal. Hoje em dia a gente tem essa interação que transforma o artista, não só naquele artista que a gente tinha aquela ideia dos anos 80, anos 90, daquele cara intocável, mas do cara humano, do cara que tem filhos, do cara que tem uma família, do cara que bebe, sai com os amigos para beber, do cara que passa por diversas situações normais do cotidiano. E às vezes é importante você ter essa interação nos stories, às vezes é legal para mandar algum salve, alguma informação mais imediata ali, que vai durar um dia, como eu disse, mas é um ponto que tem que ser muito usado. Os stories, especialmente, dentro do Instagram, é uma das coisas que mais precisam de postagem, né? De rotatividade. Então, os stories, às vezes você não tem uma publicação do feed para postar todo dia, que eu acho que seria o ideal, mas às vezes você não tem, né? Uma coisa mais trabalhada que vai ficar ali para sempre. Então você faz stories e isso é necessário, tá sempre ali, sempre postando algumas coisas, enquetes, perguntas, caixinhas de perguntas, indicações de música, não só da sua própria banda, mas também de músicos parceiros, de músicas que influenciam a banda de vocês. Então é importante toda essa interação, que ela é de duas vias, né? Ela não é só do artista para o público, mas ela também pode ser dos dois. Quando você coloca uma caixinha de pergunta, você pode estar interagindo com o seu público. Quando você coloca uma enquete, quando você coloca um questionáriozinho, alguma brincadeira, alguma corrente, alguma coisa assim. E aí a gente vai para os próximos passos, que é o IGTV. O IGTV é uma das abas do Instagram que permite que você poste vídeos maiores que 1 minuto. Naturalmente você só pode postar algum vídeo de até 1 minuto, 59 segundos. No feed ele permite que você poste apenas vídeos de 1 minuto. Esse é o limite de tempo. Então no IGTV você pode postar vídeos maiores, e aí você vai ver, hoje em dia pelo celular você pode postar vídeos de até 10 minutos, mas pelo computador, pelo aplicativo do computador, você consegue postar vídeos maiores de 10 minutos, de 20, de 30 minutos, que seja. E basicamente o IGTV é isso. É um pouco parecido com a outra rede social que eu vou falar na frente, que é o YouTube, só que lá no IGTV naturalmente os vídeos são no formato retrato, então eles são 9:16, eles não são nesse formato que você está me vendo agora, e é o mesmo formato dos stories. Então o IGTV é uma plataforma, é uma aba do Instagram que também pode ser muito usada para você postar os vídeos completos de música, para você postar dicas, tutoriais, algum jogo de perguntas e respostas, às vezes até pegar alguns stories e juntar, né? Alguns stories que tenham a ver, né? Claro. E juntar num vídeo maior e postar no IGTV. Então ele é mais uma aba aí que o Instagram oferece. Outra aba que o Instagram oferece são os Reels. Eles são um pouco mais novos, né? Do que as outras abas. E é muito inspirado no TikTok, que eu também vou falar um pouco mais pra frente. Mas ele é mais voltado para vídeos curtos, principalmente coisas mais interessantes, mais dinâmicas, que vão te prender a atenção ali rapidinho até você passar para o próximo. E pode ser muito explorado. Inclusive, muita gente chama de TikTok do Instagram. Eu vou deixar para falar um pouco sobre essa linguagem do TikTok, que pode ser utilizada no Reels, um pouco mais para frente. E aí a gente passa para a próxima rede social, que é o Twitter. O Twitter, como eu disse, ele é um pouco mais específico. Tem artistas que nem precisam ter Twitter, alguns gostam de ter, alguns preferem que seja você como pessoa física, representando sua banda, falando um pouco do seu trabalho, justamente porque ele é um pouco mais pessoal, um pouco mais momentâneo e espontâneo, um pouco parecido com os stories, mas na forma de texto, né? Claro que ele oferece
suporte também para vídeos, agora para áudio, mas basicamente ele sobrevive de textos, de ideias curtas e ideias momentâneas. E é justamente uma rede social que muitos artistas precisam ter uma atenção um pouco maior, porque às vezes você ali no calor do momento da discussão, até porque o Twitter, ele naturalmente ele é uma plataforma que tem uma faixa etária um pouco mais jovem, de jovens adultos, adolescentes, e também ele é muito politizado, acho que até mais do que o Facebook ou até mais do que o Instagram. Então existe uma discussão aí às vezes de temas mais delicados, e é onde alguns artistas, às vezes, principalmente grandes artistas, acabam vacilando, acabam falando alguma coisa e acaba sendo prejudicial para a sua carreira. Então é uma coisa que até mesmo para nós que não somos grandes artistas, a gente tem que ter cuidado também um pouco, mas não no sentido de ser demagogo, ou não no sentido de ser algo que não somos, mas entender que existem pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, e saber quando a gente está sendo agressivo, quando a gente está só discordando por discordar, quando a gente está viajando ou essas coisas do tipo. Mas como eu disse, é uma plataforma que existe, que ainda é muito utilizada mesmo, e que você pode ter essa relação muito próxima e muito imediata com todos os seus fãs, todos os seus amigos e também com as suas ideias. A próxima rede social é o YouTube, e aí todo mundo também conhece o YouTube, e que é uma plataforma de vídeos. Inclusive, talvez você esteja assistindo pelo YouTube esse vídeo. E eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em YouTube são videoclipes, são músicas, são documentários de bandas, né, making off. E meio que basicamente é isso. O YouTube, apesar de todas as plataformas vocês terem liberdade para postar o que vocês querem, como eu disse, cada plataforma tem sua própria linguagem, tem seu próprio público, tem sua própria forma de abordagem. E o YouTube, naturalmente, ele remete a isso. A música que é extremamente ligada ao vídeo. Então, ao videoclipe, aos lyrics vídeos, são onde as pessoas vão atrás das suas músicas, né? Do seu trabalho, para te ver, para conhecer teu rosto. Então, é uma plataforma que você tem que ter uma atenção bem especial mesmo. Eu, particularmente, acredito que o Instagram e o YouTube são duas plataformas essenciais. Claro que a gente vai falar das redes de streaming, e aí também são essenciais, mas tem uma outra pegada. É uma pegada um pouco mais de consolidar o seu trabalho. Eu vou falar um pouco mais na frente, no segundo módulo, ou no terceiro, não, no segundo módulo, eu vou falar sobre as questões de lyric video, videoclips, web clips. Eu vou esmiuçar um pouco mais isso. Então a gente vai pular para a próxima etapa, que é a próxima rede social que eu vou falar, que são as redes sociais de streaming. Para quem não sabe, o Spotify, Deezer, Apple Music, eles são redes sociais. Você ainda tem uma interação, você tem engajamento e você tem essa troca, querendo ou não. Mesmo que seja um pouco mais, na verdade, muito mais diferente do que todas as redes sociais, é um serviço que é muito importante, não só para o seu público acessar essa música, colocar lá no fone de ouvido, fazer sua caminhada, andar de bicicleta, mas também para engajar, para fazer playlists, para até mesmo saber outros artistas que tenham a ver com o seu som. Então, basicamente, são essas redes de streaming, né, mais famosas, Spotify, Deezer, Apple Music, aí vai ter, claro, música, vão ter de outras operadoras, e aí tem surgido novas, né, novas redes de streaming. Uma coisa que eu vejo acontecer muito é você escolher um agregador, né, um distribuidor, na verdade. Eu vou falar um nome porque eu não sou patrocinado por ninguém, esse vídeo não é monetizado por ninguém. Inclusive esse vídeo como eu disse lá no começo, esse vídeo é um apoio da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Porto Velho. E uma desses distribuidores assim, bem grandes é a ONRPM, que inclusive tem um podcast com o diretor-geral. E é muito interessante, é muito legal, tudo que ele fala. São acho que 3 ou 4 horas de fala, mas que são falas que te agregam bastante, não só como artista, mas também para entender um pouco como todo esse mecanismo funciona.
E aí assim você consegue distribuir em todas as plataformas de streaming. Claro que algumas plataformas, elas têm as suas linguagens, que eu também vou falar no segundo módulo. Que o segundo módulo, já eu vou dar um spoiler, que é sobre o material básico para divulgação online. Então eu vou falar de artes, de vídeos, a diferença de cada um. E aí eu vou voltar ao Spotify, vou voltar ao Deezer, essas plataformas de streaming. Uma coisa que eu queria anexar aqui nesse sentido é que eu acho que muitos de vocês conhecem o SoundCloud, e ele é uma plataforma, um site que, principalmente ali nos anos 2000, no começo dos anos 2000 para cá, ele se tornou um grande celeiro de bandas indies, bandas independentes. E aí isso foi decaindo porque vieram os serviços de streamers mais famosos, e aí isso foi modificando. Mas uma coisa que eu achei interessante que rolou nos últimos anos, nos últimos tempos, é que a Trap Music, que é uma vertente do rap, muitos dizem que não é uma vertente do rap, né, que é um estilo musical totalmente diferente, mas o Trap Music, ele ganhou muita força no SoundCloud. Então, eu só queria falar sobre isso para poder falar para você que é interessante você ficar muito atento a coisas que acontecem dentro do seu nicho. Então, às vezes você é um trapper, ou então às vezes você é uma banda de heavy metal melódico, não sei. E aí na sua comunidade, né, no seu nicho, tá rolando uma rede social específica que é mais voltada para vocês e que você pode focar naquilo, né? Você não precisa focar apenas no que é mais popular ou no que todo mundo usa. Claro que é importante você estar no Spotify, é muito importante você estar na Apple Music, você estar no Deezer. E eu acho que hoje em dia a primeira coisa quando você fala de uma música, você vai lá no seu aplicativo preferido e vai pesquisar e às vezes você não acha nada, né? Às vezes só tem no YouTube. E aí, então é importante você abranger todas essas gamas. Por isso a importância de saber todas as diferenças, todas as nuances de cada rede social. E aí eu vou para a próxima, que é essa rede social que é um pouco mais nova, que eu falei agora anteriormente durante a fala do Rios, que é o TikTok. O TikTok é uma plataforma que está explodindo, né? Explodiu na verdade, mas continua crescendo a cada dia mais e ela tem sido muito utilizada por vários artistas. Só que o TikTok tem uma característica muito interessante dela, que é uma plataforma um pouco mais engraçada, um pouco mais cômica, mas também um pouco mais interessante no sentido de fazer vídeos curtos que vão te prender ali naqueles segundos. Várias músicas, né? Vocês devem conhecer alguma música que estourou no TikTok e que talvez você até esteja cansado de ouvir, né? Mas várias músicas estouraram no TikTok, 15 segundos da música. Algumas músicas que você vai até ouvir e não tem nada a ver, só tem aqueles 15 segundos que ficaram martelando na sua cabeça no TikTok. Mas além disso, tem vários artistas que estão lá. Sejam nessa veia mais cômica, mas também pode ser nessa veia mais produzida, uma veia de bastidores. Basicamente, tudo isso você pode também pegar referências. O que eu sempre falo é que é difícil recriar a roda. Então você pega referência, não é copiar. A diferença entre criatividade e cópia é isso. Quando você pega referências, junta elas e transforma na sua própria identidade. Quando você só pega uma referência e copia ela para si, algumas bandas brasileiras fazem isso, algumas bandas gringas também fazem isso. Aí você não está usando referência, você não está sendo criativo, você só está copiando. Mas seguimos, eu só queria falar que o TikTok é uma rede social relativamente nova, com um público muito novo, mas que tem que ser levada a sério e tem que ser estudada e pode te render frutos, né? Dependendo do seu viés aí, do seu gênero musical, ele pode até pender mais para te dar mais sucesso, mas para te engajar mais também, ou para mesmo ser uma válvula de escape em certas produções. Outra rede social que também não é tão falada são os grupos, tanto no WhatsApp como no Telegram. E aí eu vou inicialmente já limar o WhatsApp, mas vou falar dele um pouco, mas é que rolam muitos grupos, muitos canais no Telegram. E por que o Telegram?
Claro que o WhatsApp ele é uma rede social de troca de mensagens muito mais famosa do que o Telegram, apesar do Telegram ter um destaque, né? Principalmente quando o WhatsApp sai do ar, né? Mas um destaque por várias questões de segurança e de opções. E aí eu listei algumas coisas importantes que tem no Telegram e que são importantes que você possa utilizar. A primeira coisa dela por que escolher, né? É um pouco mais parecido com um grupo fechado do Facebook. Você pode criar um canal, você pode criar um grupo com seus fãs, com as pessoas que assinam, que vão entrar no link lá, onde você vai ter um canal direto para aquele fã, né? É um canal um pouco mais íntimo, é um canal, como eu disse, parecido com o grupo do Facebook, onde o seu fã, o seu público vai se sentir um pouco mais próximo de você, inclusive vai receber as coisas primeiro. Existem muitos artistas que fazem grupos, e aí você consegue saber sobre bastidores, sobre próximos lançamentos, alguma amostra grátis ali, né? Algum preview do disco novo, da música nova. Então são redes sociais também que você tem que ficar atento. E aí eu listei algumas vantagens do Telegram. O Telegram ele suporta grupos e canais e eu espero que você consiga lotar esse grupo, esse canal, mas ele suporta 200 mil pessoas dentro de um único canal ou dentro de um único grupo. Enquanto o aplicativo verdinho lá, o WhatsApp, ele suporta um grupo apenas de 256 pessoas. E eu acho interessante a criação do canal, porque ela é uma forma de você disparar conteúdos unilaterais, né? Você pode disparar conteúdos exclusivos, mas de uma forma mais limpa, né? Porque o público que assinou seu canal ali, ele não consegue te mandar uma mensagem. Existem até algumas opções que você pode abrir de receber mensagens, mas é uma forma limpa de você disparar esses conteúdos, né? Você consegue organizar melhor, você consegue apagar quando necessário. Outra coisa importante do Telegram é que você consegue mandar foto e vídeo sem perder a qualidade. Então você consegue mandar aquela foto em alta resolução, você consegue mandar aquela música em alta resolução, em alta qualidade. E aí é o que eu falei, eu acho que o ponto não muito a favor, um ponto contra do Telegram é que os usuários do WhatsApp são infinitamente superiores, né? Ainda, né? Isso é um processo, assim como o WhatsApp também está incorporando algumas funções que existem no Telegram há muito tempo, como aumentar a velocidade do áudio, que foi as últimas atualizações, como você ouvir áudio mesmo com o telefone bloqueado, você dar o play e fazer outras coisas e continuar ouvindo áudio. Como eu disse, são questões de você estudar cada plataforma e se manter atualizado sempre. E aí, vamos chegando ao final desse primeiro módulo. Acho que alguém vai se perguntar, e o site? Você não vai falar do site, não é uma rede social? Cara, o site é uma parada que, assim como o Facebook e o Twitter, que existe uma discussão se vale a pena ainda investir ou não, se como é que tá, se vai morrer, se tá perto de acabar. Ao meu ver, particularmente, Douglas, eu acredito que o site, ele é importante no sentido de que se você pode ter um site massa, é uma plataforma que não tem tanto retorno. Ele é um cartão de visitas, ele é um grande cartão de visitas. Então, dificilmente você vai ter um grande acesso no teu site, mas é onde você pode ter uma lojinha, mas você também pode ter uma lojinha no Facebook, você pode ter uma lojinha no Instagram, você pode ter seu portfólio, mas você também pode ter seu portfólio nas outras redes sociais. Então, o site, para mim, é um luxo, é algo que se você pode ter, massa, vai ter gente que vai procurar, mas eu acredito que nesse momento, dentre todas as redes sociais, dentre todas as opções, seja totalmente dispensável. A gente sabe que os sites tiveram muito sucesso, mesmo os gratuitos, mas também tem as versões pagas, né, para você ter o seu próprio URL. Mas eu acredito que nesse momento, assim, se você quiser dispensar alguma dessas redes sociais, a que você dispensaria sem pensar seria o site. Claro, como eu disse, se você pode ter, se você quer ter, massa também. Tanto que a produtora tem um site e é o nosso cartão de visita e tivemos alguns contatos de trabalhos através do site. Não foi através do Instagram, não foi através do Facebook. Apesar de eu achar dispensável, ainda tem os seus pontos positivos. Mas eu não vou falar tanto dele, porque justamente eu acho que é uma rede social hoje em dia dispensável. A camada 2 tem um viés voltado ao material básico para divulgação online.
Claro que você pode fazer algo impresso, mas aí eu tô voltado, todo esse workshop é mais voltado a esse ambiente virtual. E aí a primeira coisa são as artes. Sua logo da banda, a sua marca, né? Os seus anúncios, suas postagens de feed, de Facebook, de Instagram, de Twitter. São os anúncios de shows, nesse caso de shows online, mas espero que logo de shows presenciais. Também você pode fazer infográficos, alguma arte gráfica ali um pouco mais trabalhada, cards, alguma arte mais voltada a dia do músico, dias especiais, aniversário do baterista, sabe, essas coisas assim mais artísticas, mais trabalhadas. A partir disso, né, claro, como eu disse, você vai começar a estudar e saber o que você precisa fazer, e também vendo referências, você vai se perguntar, quando é que eu faço a minha própria arte? Quando que é importante eu saber, eu demandar tempo para aprender, se eu não souber, mexer no programa de edição, mexer no Photoshop, no Canvas pelo celular, ou qualquer outro aplicativo pelo celular, ou qualquer outro aplicativo pelo computador, ou quando eu contrato um profissional. Isso vai depender do seu objetivo, vai depender da sua disponibilidade, tanto de tempo como de dinheiro. Então, isso não tem como falar assim, não, isso é melhor do que isso, ou isso é melhor do que aquilo, né? É uma coisa dependendo da sua realidade, você vai ter que fazer essa análise e vai prestar atenção no que é melhor. Uma identidade visual que você, por acaso, não consiga, ou não conheça alguém que apoia a banda e consiga, você vai ter que contratar um profissional. Ou se você pode contratar um profissional e não quer ter esse trabalho, você vai fazer isso. Ou se você quer aprender para poder ter esse conhecimento todo, você vai procurar um curso, você vai procurar tutoriais. Hoje em dia na internet, no YouTube, em qualquer lugar, você vai ter diversos tutoriais. Então se você quiser, eu quero fazer um flyer neon, você vai jogar lá no YouTube, tutorial, flyer, cartaz neon, e você vai achar e você vai conseguir seguir o passo a passo. Mas como eu disse, é uma questão de você estudar e ver o que é melhor de acordo com o seu objetivo. E aí eu vou para o próximo ponto, que são as fotos. E aí dentro das fotos a gente tem ensaios fotográficos, ensaios dentro de um estúdio, ou ensaios externos na sua cidade, no caso aqui de Porto Velho. Temos também fotos de shows, fotos de live, e aí você vai se perguntar a mesma coisa. Quando que eu vou pagar um profissional para fazer um trabalho? Quando que eu vou produzir minhas próprias fotos? Claro que no show é meio que impossível. No show, basicamente, você vai contratar um profissional para fazer essas fotos, ou você vai encontrar profissionais, dependendo se for um festival, se for um show maior, alguns outros profissionais que estão ali, poder negociar com ele essa questão, mas você, basicamente, não tem como você se apresentar e tirar as próprias fotos. Então, essa questão de produzir vai mais voltado a você produzir autorretratos, você produzir fotos de bastidores. Então, sei lá, você está gravando um disco, né? Um videoclipe, e aí você começa a tirar, você mesmo pode tirar suas fotos com o celular de bastidores. Aí enquanto o guitarrista grava, o baixista está lá gravando, fazendo um stories, fazendo umas fotos e vice-versa. Então isso aí também bate naquela questão, depende da sua disponibilidade, tanto de tempo de aprendizado também como de dinheiro. Como o conhecimento básico da arte gráfica, dos flyers, da arte de divulgação, do logo, eles são... É necessário um conhecimento básico de programas de edição. No caso das fotos e de vídeos, né, que eu vou falar logo em seguida, é necessário um conhecimento básico de fotografia. Então, você pode usar uma câmera profissional, mas você pode usar um celular, você pode usar uma TechPix, você pode usar uma GoPro. Então, você vai ter que ter inicialmente aquele conhecimento básico de como fazer a foto e depois de como tratá-la. Você pode tratar também no aplicativo do celular, mas você pode tratar num programa, no Lightroom, por exemplo. E aí você vai desenvolvendo mais esse conhecimento, né? De acordo com a sua necessidade. E aí a gente vai passar para os vídeos. Como eu disse lá no primeiro módulo, quando a gente fala de videoclipe, né, no YouTube, na TV, principalmente nessa transição entre qualidade de internet e de TV, eu lembro que ali no começo de 2000 o YouTube tinha 480 no máximo, né, de qualidade,
enquanto você conseguir assistir na TV um clipe de alta qualidade, uma outra qualidade, mas uma qualidade muito superior à qualidade que você tinha disponível na internet. Hoje em dia tudo isso se equiparou. Você consegue ter videoclipes em 4K e às vezes a TV não é 4K, né? Às vezes um programa de TV ele só consegue transmitir em Full HD. Esse conceito de videoclipe, webclip, que era muito popular ali nos anos 2000, no começo dos anos 2000, ele acabou se fundindo. Hoje em dia são videoclipes, basicamente não existe mais o termo webclip, porque basicamente toda a produção ela é voltada tanto para a internet como para a TV. E aí o que vai ter de diferença, que eu falei também lá no primeiro módulo, é a questão de videoclipes e lyric videos. O videoclipe ele é voltado a agregar a música e o vídeo, né? A apresentar seu rosto ou até uma história, como se fosse um filme. Enquanto o lyric video ele é muito mais focado na música, na letra, Ele é muito mais focado na letra, como o próprio nome diz, lyric video. Então ele pode ter vídeos, né, de você ou de algum ator, mas ele é muito mais focado em ter a sua letra passando ali, seja numa arte mais rebuscada, numa arte de After Effects, mas também pode ser uma legenda mais bonitinha, pode ser uma imagem mais estática. Isso aí também, como eu disse, é de acordo com o seu objetivo, de acordo com o que você pode investir de finanças como de trabalho. E aí também vídeo você pode ir para ensaios ao vivo, dentro de um estúdio, na sua casa, pode ser vídeos de shows ao vivo, pode ser vlogs, podem ser lives que né, nessa realidade que estamos estourou, né, a questão das lives, porque não podemos ter show. Então a partir disso você vai podendo criar vários produtos de vídeos. E o conhecimento básico é bem parecido com o da foto, você vai ter que saber mexer numa câmera. No caso, se você quiser produzir, né, você mesmo, você vai ter que saber mexer numa câmera profissional ou numa câmera do celular, conseguir editar, sincronizar áudio quando o áudio for externo. Essas coisinhas aí que você vai estudando e desenvolvendo aos poucos. Como eu disse, é a mesma coisa de tudo. Se você quiser contratar um profissional, uma agência, um videomaker, e é isso, você está livre para fazer isso também. A camada 3, ela é muito voltada a vendas. Eu separei aqui o material para venda de shows e assessoria de imprensa. Principalmente na questão de venda de shows, o material básico que você precisa ter, o material gráfico básico que você precisa ter, é um release, um press kit, e também, na questão da assessoria de imprensa, as matérias que você sai, que a sua banda participa de entrevistas e tudo mais. O release é o resumo, é a sua biografia, como eu fiz no começo desse vídeo, no começo desse workshop, em que eu falei um pouco da minha história, um pouco dos meus trabalhos. E o release é basicamente isso, é quando você vai preparar um texto falando da sua história, de como foi formada a banda, de como você começou sua carreira, no caso de artistas solos. E aí você vai, de uma forma sucinta, ter aquela sua biografia para acompanhar os press kits, para acompanhar matérias, para acompanhar contratos. E aí o que é press kit? O que é esse nome, né? O press kit é basicamente um kit de informação, de imprensa. Claro que quando eu entrava em contato com alguns artistas maiores, eu já sabia o trabalho deles, mas mesmo assim eles me mandavam um press kit e também bandas que queriam participar de festivais, de projetos ou queriam tocar aqui na cidade, mandavam esse press kit. E junto dele vem o release, que eu falei mais cedo. Mas é importante ter alguns pontos nesse press kit. Primeiro, ele tem que ser um arquivo de fácil acesso, de fácil leitura. Ele pode ser um PDF, pode ser um PNG, uma imagem, ou mesmo um JPEG para você mandar pelo WhatsApp, para mandar por e-mail, o que for melhor para você, o que se adaptar melhor à sua realidade. Ele tem que ter esse release bem escrito e breve, né? Como eu falei, tem que ser algo breve, mas muito bem escrito, tanto na questão do português, como na questão de conseguir juntar todas as informações necessárias que possam apresentar a sua banda ou te apresentar como um artista para quem estiver lendo, para qualquer pessoa, seja um possível patrocinador, seja um possível contratante, seja o próprio público, seja alguém que está lendo uma matéria. Outra coisa, ele sempre acompanha as fotos de divulgação, e aí são essas questões de objetivo. Você pode ter uma foto feita em estúdio,
você pode ter uma foto ao vivo, você pode ter uma foto mais caseira, isso aí é de acordo com a sua realidade. Também, hoje em dia, como é virtual, você precisa ter ali os links das suas músicas online. Então você pode pôr um link do Spotify, um link do YouTube, junto com o seu clipe, junto com o seu lyric vídeo, entrevistas que você possa ter, shows, essas coisas. E aí eu falei da foto de divulgação, mas você também pode anexar outras fotos que não são essas fotos principais. Então, se você tiver uma foto de divulgação um pouco mais trabalhada, feita em estúdio ou numa sessão de fotos externa, você pode anexar fotos de shows, fotos de bastidores, fotos de entrevistas, fotos de matérias da imprensa, fotos de alguma interação com algum artista que você acha relevante, que vai te agregar. E além disso, uma coisa também que é muito importante, que é bem legal de ter, na verdade, se você tiver link de parceiros, link de patrocinadores, então às vezes você tem uma banda e você tem um estúdio parceiro onde você gravou seu disco, ou você tem uma agência que trabalha com você, então é ter essas parcerias que inclusive te dão respaldo e te dão uma seriedade maior, né? Um profissionalismo maior, mas isso aqui é um item indispensável também. Se você for uma banda totalmente independente, isso não vai te fazer falta também. E a assessoria de imprensa, basicamente é isso, é quem vai fazer esse material, tanto de venda de shows, como vai fazer o clipping. O que é o clipping? O clipping é pegar todas as matérias que vocês deram, seja no jornal, na TV, na web, e reunir isso tudo no arquivo, né? Para poder, quando precisar, tanto para pôr no seu press kit, mas também como um arquivo mesmo da banda, também pode usar como divulgação nas postagens nas redes sociais. E a assessoria de imprensa é para isso, é para entrar em contato com jornalistas, no caso de shows que vão divulgar o seu trabalho. E essa assessoria de imprensa ela pode ser você, né? Ou pode ser alguém de uma agência ou algum outro amigo que esteja ali produzindo com você a banda. E a partir disso, nessa camada 3, a gente vai partir para a camada 4, chegar próximo do fim desse workshop. Já afirmo de antemão, espero que até então eu possa ter agregado o mínimo que seja para você que está assistindo, mas vamos lá, depois eu faço esses agradecimentos finais. A camada 4 eu foquei na produção de show, produção artística de show. Ela não é somente do show, mas também de tudo que envolve a sua identidade visual, estética, de figurino, de luzes, de presença de palco. Então eles têm algumas coisas que eu acho super importante você preparar para shows, nesse caso para lives, para entrevistas, para programas de TV. Questão dos ensaios. Os ensaios, eles não são somente musicais, né, para você afinar ali com a sua banda, com a sua banda de apoio ou mesmo a banda principal, para você afinar a questão musical, né, mas também para você conseguir ajustar a sua presença de palco, ajustar ações que vão acontecer durante o show. Então, às vezes, você vai fazer um show maior e aí a banda, por exemplo, vai ficar um pouco mais longe, então você vai pensar ali em como vai funcionar o raid técnico. Eu não vou entrar nesse detalhe de raid técnico porque ele não encaixa nessa questão da estética, mas também é muito importante pesquisar. Eu inclusive quero fazer um material para rede social. Acredito que quando você estiver vendo esse vídeo, você vai dar um pulo lá no meu Instagram, lembrando @DougMosh, e vai estar lá esse material no IGTV. Sobre a questão da importância do raid técnico, né? Seja em pequenas produções, sejam em produções gigantescas. Mas aí nos ensaios você vai preparar isso, a sua presença de palco, o modo de se portar, a roupa que você vai usar, o figurino que você vai usar, o modo de agir com o público, se em algum momento da música você vai parar, você vai falar com alguém, você vai fazer alguma ação. Tudo isso é importante. Eu vou abrir um adendo aqui que nem estava aqui e eu espero que as pessoas entendam. Eu lembro que quando veio uma banda de hard rock muito legal, que é Mr. Jungle, que é de Roraima, eu lembro que não só ela, mas existia um sentimento assim de, cara, parece banda de fora, saca? Porque realmente quando você toca na sua cidade, primeiro, você conhece as pessoas te conhecem. Então elas sabem o que você é, o que você faz, fora dali, né? Fora do palco.
Mas também eu já vi muitos artistas acabam que não se importam tanto com a presença de palco, com a escolha de um figurino, justamente porque elas estão em casa, porque elas estão na sua cidade. E eu já acho totalmente contrário, eu acho que o palco é um local sagrado, onde você está ali com 5 pessoas, 4 pessoas, às vezes sozinho, enquanto tem centenas, dezenas de pessoas na sua frente, que não estão ali em cima como você, que está com o microfone. Então eu acho importante você ter essa preocupação em desenvolver essa presença de palco, essa interação, uma escolha de figurino legal. Se possível, eu sei que é muito difícil, mas se possível ter um mapa de luz que combine com a sua música, ter um engenheiro de luz que entenda de telão quando possível. Claro que eu estou falando isso num aspecto que muitas vezes não é a realidade dos artistas independentes e dos artistas aqui da cidade, mas elas acontecem e eu espero que isso aconteça de uma forma mais natural ainda. Então, a ideia é que você esteja preparado para isso. Então, é pensar na questão do que vai ter no telão, se vai ser o seu nome, se vai ser a sua logo, se você vai preparar um vídeo de background. Isso aí é questão muito pessoal, que você vai ver de acordo com o seu objetivo. Mas também, se você tem um sistema de luz interessante, se você vai poder passar isso para a pessoa que tá comandando ali a mesa de luz, ou se você vai ter um engenheiro de luz próprio, né, que possa preparar. Acho que todo mundo já conhece os grandes shows, onde as luzes conversam com a música. Então isso é uma coisa que é importante você pensar, mesmo que possa não ser a realidade no momento, é uma coisa que você tem que debater e já desde sempre, já pensar, porque isso pode acontecer. Eu sempre falo que a gente nunca sabe quando a gente vai estourar. Mas uma coisa é certa, você tem que estar preparado para quando isso acontecer. Pode nunca acontecer, mas pode acontecer amanhã. E aí, se você não estiver preparado, não é só talento, não é só quem indica, não é só dinheiro. Você tem que estar preparado totalmente em todos os aspectos. E o aspecto audiovisual, o aspecto estético é um deles. É um dos pontos extremamente importantes. Aí envolve, né, como eu disse, a questão musical, a questão de negócios, a questão mais burocrática, mas com certeza a questão estética, não de ser bonito, né, inclusive, né, porque eu sei como é, mas a questão de você ter a preocupação em ter sua própria identidade, em desenvolver isso. E aí essa produção, tanto de luz, de palco, de figurino, a roupa de show, uma coisa que eu também falo é, pense numa roupa de show. A roupa de show não é a roupa que você vai no mercado comprar pão. Claro que existem artistas que têm esse visual, o cara pode subir do jeito que ele vai comprar pão, ele pode subir no palco. Mas tenha certeza que isso é uma estética. Quando você sobe, você tem que ter certeza o que você quer. Então, mesmo que você queira tocar de Havaiana, saiba que é isso que você quer, entendeu? Então, se você quer passar uma imagem, sei lá, de uma banda de metal, você sabe o que uma banda de metal usa. Teoricamente, não vai subir num palco de chinelo, uma camisa florida. Claro que você pode, somos livres. Mas, naturalmente, todos esses conceitos, né? Todo esse discurso que a sua música leva, ela está intimamente ligada à estética que você transparece, né? A roupa que você veste, a maquiagem que você usa, aos acessórios que você usa. Então você tem que pensar isso. Existe uma roupa de show. Mesmo que essa roupa de show seja a roupa que você usa no dia a dia. Ela é uma roupa de show. Você tem que saber o que você está fazendo. Essa camada 4 basicamente é isso, não tem muito o que falar. É uma questão, como eu falei, de caso em caso. E aí eu preparei algumas coisas para esse final. Alguns extras, algumas opiniões e eu vou elencar aqui de uma forma geral. Agora já não é só estética, sei lá, algumas coisas que eu percebi ao longo do caminho. Primeiro, estude os cases de sucesso. O que são os cases de sucesso? São os artistas que deram certo, que têm uma linguagem, que tem uma produção audiovisual interessante.
E isso não é questão de estilo. Então a gente tem desde Wesley Safadão, a Anitta, a Super Combo, Coldplay, diversas bandas, diversos artistas em todas as vertentes. No boi bumbá, no forró, no heavy metal, em todas as vertentes você vai encontrar cases de sucesso. O que eu sempre aconselho é não se limite ao seu nicho. Claro que é importante você entender, como eu disse no começo, é importante você entender como funciona o seu nicho, mas eu acho interessante, se você quiser aprofundar mais nesse mercado, estude vários tipos de artistas, principalmente os artistas referências em suas áreas, porque eu tenho certeza que um mínimo ali você consegue tirar como um exemplo. Uma coisa também que eu separei para falar nesse final não adianta o tanto de dinheiro que você vai colocar numa música. Se a sua música não gerar interesse, não vai valer a pena. Claro que existe o jabá, inclusive uma fala do do Sorocaba, eu sempre confundo. Ele fala assim que, em média, para tocar em todas as rádios do Brasil ali, inicialmente, o jabá, ele gira em torno de R$500 mil, ou seja, R$500 mil. R$500 mil assusta um pouco mais, né? Mas nem isso garante o seu sucesso. Claro que você colocando R$500 mil na sua música para ela tocar no Brasil inteiro, de uma forma repetindo, claro que você vai conseguir, mesmo que momentaneamente, atingir um grande número de pessoas. Mas, como eu disse, se ela não tiver interesse na sua música, não adianta colocar caminhões e caminhões de dinheiro. Então, antes de colocar o seu dinheiro, pense também na qualidade da sua música, não qualidade técnica, mas o que ela vai agregar e como ela vai gerar interesse nas pessoas. Outra coisa seguindo essa questão da estética, ela também por si só não vale nada. Então tem uma ideia para passar, tem uma mensagem. A gente também não vai entrar nesse mérito de falar o que é bom ou ruim, mas tem uma mensagem, tem uma ideia. Saiba que a forma que você se porta visualmente tem a ver com o seu discurso, tem a ver com as coisas que você acredita. Então tem esse carinho de conseguir conversar entre a estética e o seu discurso. Outra coisa que eu separei aqui que eu acho extremamente importante: se relacione com o seu público. Eu sei que a gente falou aqui sobre redes sociais, sobre produzir conteúdo. Uma coisa que é diferente é você produzir para os seus fãs, e outra coisa é você se relacionar com o seu público. Tem uma questão, pensando nessa questão de sempre se espelhar em artistas de sucesso, é que a Ivete Sangalo, ela sabe todas aquela sua base de fãs inicial, ela sabe por nome. Ela tem um grupo no WhatsApp com essas fãs que também são as presidentes dos maiores fã-clubes da cantora. Convida para casa, ela tem essa relação muito próxima. Eu não tô falando para você chegar agora e chamar o cara, bora tomar uma cerveja, mas sim que você tem que saber a importância dessa relação que você tem, principalmente com os primeiros fãs. Os primeiros fãs são aqueles que vão levar você adiante, que vão levar seu nome adiante. Vão falar: ouve essa banda aqui, cara, essa banda aqui de Porto Velho, mano, eu conheço os caras, são gente boa. É o mesmo cara que, quando você estiver tocando no Lollapalooza, no Rock in Rio, em qualquer lugar que for gigante, quando você estiver lá, é o mesmo cara que vai falar assim: cara, massa, velho, eu vi os moleques tocando ali, ensaiando, eu colava lá, os caras sempre me trataram muito bem. Mesmo que você não tenha nessa hora uma relação tão próxima, como a Ivete tem com as fãs, saiba que ele vai ter ali, levando consigo ainda, toda essa bagagem que foi construída durante esse tempo. Eu sempre falo para todos os artistas que eu trabalho: deem valor àquele cara que agora, quando você não tem ninguém para ouvir, quando você tem 30 views no YouTube, é aquele cara que comenta, é aquele cara que compartilha, porque ele vai ser o cara que vai te levar a crescer agora, mas que também vai te dar respaldo quando você atingir o sucesso. E sobre o sucesso eu vou falar do próximo tópico aqui. Não tente pular etapas, não tem uma fórmula mágica, não é usando tal roupa, não é contratando a luz tal, não é tocando em tal lugar, que vai, como eu disse, não adianta um caminhão de dinheiro, não é esse que vai garantir que você vai estourar.
Infelizmente ou felizmente, eu acho que é por isso que a gente está na arte. A arte não é um produto que você saiba que, não, eu vou estudar aqui, vou fazer tudo certinho porque vai rolar. E aí, tira e queda, você vai passar no concurso de banda e você vai ser estatutário de uma banda e você vai fazer sucesso no mundo inteiro. Isso não existe. Saiba que existem etapas que precisam ser passadas. Claro que você pode, em algum momento da sua carreira, dar pular uma etapa ali, algumas etapas. Mas saiba que às vezes você não tem essa chance. E mesmo quando você tem essa chance, é o que eu falei lá na questão do ensaio, esteja preparado para ela, tanto de burocraticamente como de artisticamente falando. Outra coisa, não espero estar tudo pronto para começar. Tudo que eu falei, se eu falei é porque eu considero importante vocês estarem ouvindo, mas não esperem estar tudo pronto. Eu preciso aprontar a logo agora, as fotos, um clipe legal, o disco, aí a partir de agora eu vou começar. Não espere estar tudo isso pronto. Faça, vá fazendo. A gente sabe que é um processo de aprendizado. Como eu disse, eu sempre falo, inclusive a Laura, se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que ela sempre fala, tu sempre fala Super Combo, hein? Mas porque são os caras que eu tenho uma relação muito legal até hoje. A gente trabalhou junto porque eu trouxe o show deles. Se tu for ver lá, e pra mim são referências de audiovisual. Eles fazem trabalhos espetaculares de clipe, de ensaios, de ensinar a tocar as músicas no violão, na bateria, no baixo. Mas se você pegar lá no começo, quando o Léo estava ensinando a tocar bateria e ele é vocalista, com uma câmera horrível, com um som horrível. Então ele não esperou estar nesse nível que está agora, que eles têm um estúdio, que eles têm fama, que eles têm uma equipe todinha em volta deles que possa dar esse suporte para poder produzir. Se tu for pegar lá, não sei quantos anos atrás, tava o Léo, tava todos os outros da banda, produzindo ali com o que dava, com celular, com uma GoProzinha, que devia ser uma GoPro Hero 3. Não espere ter o melhor de tudo para poder começar. Comece e vai desenvolvendo. A questão é, saiba que existem etapas a se perceber, a se estudar. E aí eu vou para a última questão, e aí tudo isso bate numa pergunta também. Qual a diferença entre eu fazer isso tudo, estudar, me dedicar para fazer isso por mim, pela minha banda, ou a diferença de eu pegar uma grana, juntar uma grana com todo mundo e pagar uma agência, pagar um profissional para fazer isso? Basicamente a diferença é, como eu falei, a questão de investimento de tempo e investimento de dinheiro. Se você tem os dois, na verdade, se você tem tempo e quer investir tempo para produzir, produza. É claramente viável fazer isso. Mas se você também tem grana e você não quer ter esse tempo de estudar, de produzir, de parar, contrate uma agência especializada. No Brasil a gente tem vários profissionais muito, muito bons mesmo dessa produção, tanto de assessoria de imprensa como produção, venda de shows. Mas saiba que um ou outro você vai precisar seguir todos esses passos, outros passos que você vai ver pelo caminho. Então eu convido você mais uma vez para me chamar lá no Instagram, @DougMosh. Assim que esse vídeo estiver online, eu vou deixar nos destaques uma caixinha de perguntas ali online para sempre, para você chegar lá, perguntar alguma coisa, mas sinta-se à vontade a chegar no meu inbox, no Instagram, no Facebook, mandar alguma mensagem, trocar alguma ideia. Eu quero muito ter esse feedback de vocês, tanto do que vocês acharam desse vídeo, mas ter essa conversa com vocês e poder dar dicas, mesmo que eu não me considere o melhor, né? Mas eu acho que, como eu disse, de 2012 para cá, eu consegui viver coisas interessantes nesse meio e carrego comigo uma bagagem que eu acredito que seja interessante e que eu quero muito compartilhar com todos vocês. É isso, quero agradecer mais uma vez a todos, a esse edital da Lei Aldir Blanc, através dessa ação da Funcultural aqui da cidade de Porto Velho. Quero fazer esse agradecimento
principalmente a todos que trabalham na Funcultural, que me deram todo o suporte necessário, em que eu tive que estender o prazo, que eu fiquei internado, ainda estou me recuperando por causa dessa doença aí que a gente está passando, e que me deu todo o apoio, todo o suporte, não só na questão que estava ali nos editais, mas também todo o auxílio que eu precisei, não só eu, mas eu sei que vários outros proponentes, né, desse projeto tiveram. E agradecer a todos da Funcultural e também agradecer você que está assistindo. Mais uma vez convido você para dar esse feedback para mim. @DougMosh, me procura lá, Douglas Mosh também no Facebook. Vamos trocar essa ideia. Espero ter sido útil nesse material aqui desse workshop, que não tenha ficado tão cansativo, mas eu quero desenvolver mais vezes esse relacionamento com os artistas, principalmente aqui da minha cidade, da minha região, do meu estado, mas também eu sei que vários outros artistas podem estar acompanhando, vários outros profissionais do audiovisual também podem estar acompanhando. Quero muito o feedback de vocês. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!